Você sabe a diferença entre essas duas formas de representar a molécula? Ou melhor, como converter a fórmula química na fórmula estrutural? Se sim, parabéns! Se não, essa aula é para você. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Lucas Prates e nessa aula eu vou lhe ensinar a escrever as estruturas de Lewis, assim como você vê nos livros. Mas o que são as estruturas de Lewis? Bom, as estruturas de Lewis, elas representam os elétrons de valência de um dado elemento. Vejamos o átomo de boro. O átomo de boro, ele possui número atômico 5 e está no grupo 13 ou, na nomenclatura mais antiga, família 3A. O boro possui a seguinte distribuição eletrônica: 1s2, 2s2, 2p1. Uma vez que a distribuição eletrônica do boro termina no nível 2 e possui dois subníveis, que é o S e o P, sendo o S com 2 elétrons e o P com 1, o boro tem um total de 3 elétrons na camada de valência. E essa é a representação da estrutura de Lewis do átomo de boro. Vejamos agora o átomo de carbono. O átomo de carbono possui número atômico 6 e ele está no grupo 14 ou na família 4A. Sendo assim, a distribuição eletrônica do carbono é 1s2, 2s2, 2p2. Uma vez que a distribuição eletrônica do carbono termina no nível 2, sendo o nível 2 e esse nível possui um subnível S com 2 elétrons e um subnível P com também 2 elétrons, o carbono possui a quantidade total de 4 elétrons de valência. E essa é a representação da estrutura de Lewis do átomo de carbono. Claro que existem formas muito mais práticas de chegar à representação da estrutura de Lewis de um dado elemento, sem precisar fazer distribuição eletrônica. A gente analisa a família ou grupo que esse átomo pertence. O átomo de nitrogênio, por exemplo, de número atômico 7, se encontra no grupo 15 ou família 5A. Para isso, devemos pensar da seguinte forma: o grupo 15 menos 10, o resultado é 5, ou seja, o nitrogênio possui 5 elétrons na sua camada de valência, como é mostrado nessa imagem. Vejamos agora o átomo de flúor. O flúor está no grupo 17. Se a gente subtrair 10 unidades, o resultado é 7. Sendo assim, o flúor vai possuir 7 elétrons na camada de valência, conforme está representado aqui na estrutura de Lewis. Os 7 pontinhos representam 7 elétrons. As estruturas de Lewis nos possibilitam ainda mostrar como os átomos se ligam ou se conectam, como aqui, por exemplo, a gente tem o átomo de oxigênio conectado aos átomos de hidrogênio. Essa é a molécula da água. Aqui, a molécula do gás carbônico. A gente vê que o átomo de carbono está conectado por meio de uma ligação dupla com o átomo de oxigênio. Já nesse outro caso, temos a molécula da amônia. Aqui, todos os átomos de hidrogênio se conectam ao átomo de nitrogênio. Além disso, as estruturas de Lewis também nos possibilitam mostrar os pares de elétrons isolados ou pares de elétrons não ligantes, que são esses pontos duplos próximos aos átomos de oxigênio e próximo ao átomo de nitrogênio. As estruturas de Lewis são a linguagem mais visual da química. Aqui nós temos, por exemplo, à esquerda, a fórmula molecular do ácido sulfúrico e à direita a gente tem a estrutura de Lewis do ácido sulfúrico. Perceba que na fórmula química do ácido sulfúrico a gente tem apenas a ideia de composição. Por exemplo, 2 átomos de hidrogênio para um átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Já na estrutura de Lewis a gente sabe quais são as conexões entre cada átomo. A gente sabe a quantidade de pares de elétrons isolados. Então, a gente tem muito mais detalhe na estrutura de Lewis do que apenas na fórmula química. E como escrever as estruturas de Lewis, eu vou deixar aqui na tela 5 passos que você deve seguir. Então, pausa o vídeo, dá print e salva aí. Agora, vamos treinar por meio de questões. Vamos lá? Tem aqui ao lado direito da tela 5 passos que devemos seguir para responder esse tipo de questões. A primeira questão diz o seguinte: a melhor representação para a fórmula estrutural da molécula de dióxido de carbono, CO2, é. Então, passo de número 1 diz o seguinte: devemos somar todos os elétrons de valência. O átomo de carbono, ele possui 4 elétrons de valência. E como é que eu sei disso? Se a gente olhar a tabela periódica, o átomo de carbono está no grupo 14. O macete é subtrair 10 unidades. 14 menos 10 é igual a 4. Portanto, o átomo de carbono possui 4 elétrons na camada de valência. Já o átomo de oxigênio, por estar no grupo 16,
16 menos 10 é igual a 6. Sendo assim, o átomo de oxigênio possui 6 elétrons na camada de valência. Portanto, uma vez que temos 2 átomos de oxigênio, a quantidade total de elétrons de valência é 2 vezes 6. O somatório é igual a 4 mais 12 igual a 16 elétrons de valência. Devemos, na sequência, escolher o átomo central. A escolha do átomo central depende da eletronegatividade. O átomo central tende a ser o elemento de menor eletronegatividade. Devemos nos lembrar a tendência de crescimento da eletronegatividade, que em um período cresce da esquerda para a direita e um grupo de baixo para cima. Sendo assim, o carbono e o oxigênio estão no mesmo período. Como o oxigênio está mais à direita, o oxigênio é o átomo mais eletronegativo. Portanto, o átomo de carbono será escolhido como átomo central. Sendo assim, o nosso desenho vai ser o seguinte: oxigênio nas extremidades e o átomo de carbono no centro. O próximo passo é formar ligação com pares de elétrons. Vamos lá? Uma vez que temos 16 elétrons de valência, para encontrar a quantidade de pares de elétrons, a gente vai dividir isso aí por 2, que é igual a 8 pares de elétrons. O primeiro par vai ser usado para formar a ligação entre o carbono e o oxigênio. Uma linha representa um par de elétrons. E agora formar a ligação com outro átomo de oxigênio. Na sequência, eu vou usar os pares de elétrons restantes para completar 8 elétrons ao redor de cada átomo. Eu já usei 2, agora eu tenho 6 pares de elétrons disponíveis. Agora que eu já formei a ligação entre os átomos de carbono e oxigênio, o próximo passo é completar o octeto em cada um dos elementos, com os pares de elétrons restantes. Eu tinha 8 pares, já usei 2. Agora que já formamos ligações com pares de elétrons entre os elementos, vamos distribuir os pares de elétrons restantes ao redor dos elementos periféricos, de modo a atender à teoria do octeto, que onde cada elemento terá 8 elétrons na sua camada de valência. O oxigênio agora tem 8 elétrons na sua camada de valência, sendo esses 3 pares de elétrons com esse outro par de elétrons no formato de ligação. Já usamos aqui 1, 2, 3, 4, 5 pares. Temos um total de 8. Então, mais um par aqui, outro par aqui e outro par de elétron aqui. Sendo assim, já usamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares de elétrons. Perceba que o átomo de oxigênio ele está com os 8 elétrons na camada de valência. E o segundo átomo de oxigênio também. No entanto, o átomo de carbono ele só possui 4 elétrons na camada de valência, uma vez que cada ligaçãozinha representa 2 elétrons. O que nós podemos fazer é transformar pares de elétrons isolados em ligação química entre esses elementos. Se a gente fizer isso com os 2 pares, um de cada átomo do oxigênio, agora sim, nós teremos a seguinte estrutura. Vou deixar aqui os pares de elétrons restantes. E se a gente agora for analisar cada elemento, cada átomo nessa estrutura, o oxigênio ele tem 2, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons de valência. Esse outro átomo de oxigênio também tem 2, 4, 6 e 8 elétrons de valência. E o átomo de carbono, por sua vez, tem 2, 4, 6 e 8 elétrons de valência. Então, todos os elementos estão com seus octetos completos. Então, a resposta correta é a letra C. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou dessa aula, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilha com quem também está estudando Química, tá certo? Até a próxima, não perca a parte 2 desta aula.